Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou Proedna Lúcia, e vamos começar hoje um novo canal de diálogo, de parceria e de conversa. Eu estou lançando aqui o Proedna Comenta. Senta aí que lá vem história. A ideia do projeto é que eu faça comentários sobre as últimas notícias, os últimos acontecimentos, aquilo que nos impacta, diretamente no nosso dia a dia, assuntos contemporâneos, assuntos ligados à nossa realidade. E hoje eu quero começar comentando sobre um dado que é bastante assustador. Eu sei, a gente tem visto isso com uma frequência, uma banalização das mortes. Tem de tudo. Tem gente que tá na lógica do quanto pior melhor, Paciência, vai morrer mesmo. Tem gente achando que os números não são verdadeiros, porque na verdade tem muita gente morrendo de outras coisas, estão dizendo que é Covid, estão mentindo nos relatórios, Tem gente que acha que a ciência é alarmista. Teve até gente nos Estados Unidos que tomou água sanitária, porque o presidente Donald Trump fez uma analogia, Já que matava o vírus, a pessoa podia ingerir. Por que não? Afinal de contas, por que não? Eu tô gravando esse vídeo, gente, e hoje é dia 9 de maio, é véspera do Dia das Mães. E hoje nós chegamos a um número bastante assustador. Para quem já vem acompanhando todo o processo envolvendo a pandemia do Covid-19, quem vem acompanhando, nós esperávamos, já era previsto que nós chegássemos a esse número, mas quando chega o baque, ele não é menor. Então uma coisa é quando você tem a expectativa, você sabe que vai acontecer, outra coisa é exatamente quando acontece. Vou pedir a tomar a liberdade, na verdade, para eu não ser injusta e nem me equivocar nos números, para eu trazer os dados, O Brasil ele tem hoje registrados, 155.939 infectados pelo coronavírus. 10.627 pessoas morreram. E muito embora algumas pessoas achem que tudo bem, porque vai morrer mesmo, diz isso para os familiares, diz isso para quem perdeu a mãe e que amanhã não vai poder comemorar. Diz isso para quem perdeu o pai, diz isso para quem perdeu um filho, diz isso para quem perdeu 2, 3, 4 pessoas da mesma família. Diz isso para quem tem que conviver com a dor de um luto completamente fora dos padrões que sequer você pode velar os seus mortos. Tem uma coisa que a gente vai precisar falar muito, são os efeitos pós-pandemia, que todos nós, em maior ou menor grau, nós vamos viver. E aí, gente, nas últimas 24 horas, nós tivemos 730 pessoas mortas. Esses são os dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde. E eu aqui não vou entrar na discussão sobre as subnotificações, sobre o fato de que a gente não está testando, na proporção que nós deveríamos testar. Eu não vou entrar nesse mérito, eu vou continuar trabalhando com os números oficiais, porque os números oficiais, por si só, já são bastante alarmantes, já são assustadores. Não são para o presidente Bolsonaro foi passear de jet ski. Depois de dizer que ia fazer um churrasco, e quando pegou mal, que a gente já sabe o modus operandi de Bolsonaro, ele larga, ele testa para ver qual é a reação das pessoas, se ele tiver apoio, ele segue adiante, se ele não tiver apoio, ele recua e bota a culpa na imprensa. Porque a imprensa é culpada de absolutamente tudo. Então foi bater um passeio hoje básico de jet ski, porque você sabe, é um dia importante a se comemorar. A primeira morte de uma vítima de coronavírus, ela ocorreu no dia 17 de março. Então hoje é dia 9 de maio, eu acho que dá aproximadamente aí, acho que uns 55 dias, Não chegamos ainda a 2 meses da primeira pessoa que morreu. E quando eu fiquei olhando para esses números, eu disse, me veio à memória alguns dados que eu tenho sobre o Brasil, porque eu realmente me preocupo em estudar e compreender o nosso país. E aí, gente,
Vejam só, o Brasil, o nosso país tem 5.570 municípios. O Brasil inteiro, todo, tem 5.570 municípios. Desses 5.570 municípios, 1.253 municípios têm até 5.000 habitantes. Então você imagina que hoje nós estamos falando aqui de 10.627 pessoas mortas. É como se de repente, sabe Thanos? Pá! Um município desses, de até 5.000 habitantes, desaparecesse, morresse todo mundo. E um outro município também, de até 5.000 habitantes, passasse pela mesma situação, morreu todo mundo. Tá? O Brasil tem 1.199 municípios de até 10.000 habitantes. Então é como se um município desses, toda a população fosse morta, fosse dizimada, fosse exterminada, desaparecesse. Temos 1.345 municípios com até 20.000 habitantes. Temos 1.100 municípios com até 50.000 habitantes. E em 55 dias, nós perdemos 10.627 pessoas. Não vou ficar fazendo as projeções, deixo isso a cargo dos meus amigos, das minhas amigas da área de matemática. Mas a gente sabe somar 2 mais 2, a gente sabe analisar, né? Entender um gráfico e a gente consegue projetar qual é o cenário que está diante dos nossos olhos. Só 349 municípios no Brasil têm até 100.000 habitantes. E hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o Brasil tem 155.939 pessoas infectadas. Então, como se um município desses de até 100.000, todo mundo tivesse adoecido, todo mundo estivesse infectado. 276 municípios do Brasil têm entre 100 e 500 mil habitantes. Então vocês conseguem. Eu quero trazer desse jeito porque às vezes os números, eles meio que confundem a gente não consegue tornar palpável. Mas imagina você que mora numa cidade dessas, né? Se você parar para pensar que de repente é como se toda a sua cidade estivesse contaminada. Ou como se toda a sua cidade tivesse com as pessoas mortas, tá? E nós temos apenas 48 municípios com mais de 500 mil habitantes. É muito sério, gente. É muito sério o que está acontecendo. E a gente precisa entender a seriedade, porque o nosso presidente ele não está entendendo. Ele está negando. E ele está construindo uma narrativa muito perigosa, que é uma narrativa onde, qualquer que seja o resultado, ele se coloca no lugar de isento. Outro dia eu vi alguém comentando, mas eu não entendo que tipo de presidente vocês gostariam de ter. Um que se ocupasse de gerir o país, que fosse capaz, no mínimo, de tratar com a seriedade necessária. Um que fosse capaz de, diante de 10.000 pessoas mortas, se solidarizar com essas famílias e não dizer, vai morrer mesmo? E daí? E daí? Mais de 70% da população vai pegar. Sou Messias? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. Isso é postura realmente? Você que está me assistindo, isso é postura de alguém que presida uma nação? Sabe quando morre alguém no nosso local de trabalho? Morre a mãe de um amigo, de uma amiga. Sabe quando isso acontece? E a gente se solidariza, e a gente comparece ao velório. E às vezes as pessoas dizem assim, o que você quer? A gente sabe que a gente não tem como diminuir a dor daquela pessoa. Porque quem sabe, quem sente é quem sabe, né? Quem sabe é quem sente, enfim. Mas você está ali demonstrando solidariedade, empatia, cuidado. O outro importa. Alguém é o outro de uma pessoa. Nós somos alguém na vida das pessoas. Toda a vida ela importa. Então, quando um presidente ele se comporta desse jeito, ele assume um lugar de quem não se importa com as vidas, de quem semeia o caos, de alguém que planta de fato morte, violência, de quem desrespeita todas as regras.
como se ele estivesse acima do bem e do mal. E você que aplaude, você apenas revela aquilo que você é. E talvez, gente, de tudo que tem acontecido com a eleição de Bolsonaro, talvez a coisa mais importante, a grande lição que a gente tem para tirar dessa história toda é que as máscaras caíram. Quando eu era adolescente, eu me lembro de um filme que era Dormindo com o Inimigo. A eleição de Bolsonaro nos revelou a face mais cruel da sociedade brasileira, que já existia. Só que ela estava ali tímida, contida. Como diz minha coordenadora, fulano de tal está contido. Ela estava contida. Esses 30% de bolsonaristas, fascistas, que disseminam o ódio, fake news, essas pessoas elas já existiam, só que elas estavam contidas. E de repente, elas encontraram alguém que é a sua imagem e semelhança e se sentem autorizadas a colocarem para fora tudo aquilo que elas são na sua essência. É triste, é lastimável. É difícil, é muito difícil, gente. Estamos aqui dentro de casa, num país de tantas desigualdades, com privilegiados, inclusive, de estarmos dentro de casa. E aí eu queria falar a respeito disso. E só para a gente terminar, nós somos o 6º país com o maior número de pessoas que morreram pelo coronavírus. A nossa taxa de letalidade, gente, ela é de 6,8%. Nós estamos vivendo num momento dificílimo. Respirem. Eu preciso respirar também. Fiquem em casa, lavem as mãos, se cuidem, porque se nós não cuidarmos de nós mesmos e se nós não cuidarmos dos nossos familiares, do nosso entorno, ninguém mais vai cuidar, porque o governo não quer cumprir com isso. Então nós precisamos fazer a nossa parte e nós precisamos fazer agora algo muito importante, nós precisamos sobreviver, nós precisamos resistir. Nós precisamos não adoecer e nós precisamos não morrer, porque nós vamos enfrentar esse governo. Nós ainda temos um longo caminho pela frente, mas nós vamos vencer. E a história vai colocar cada um, os que silenciam, inclusive, cada um em seu lugar. Era isso, gente. Eu sou Proedna e até o nosso próximo bate-papo.